Seja bem-vindo à 52ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei introduzir o conceito de limites laterais. Bom, os limites laterais são o seguinte, são o estudo do limite de uma função quando nós nos aproximamos do valor qual a variável está tendendo, seja pela direita ou seja pela esquerda. Se nós formos estudar a aproximação do valor qual a variável está tendendo e do seu limite pela esquerda, ou seja, por valores inferiores ao valor que a variável está tendendo, nós estaremos estudando o limite à esquerda. Se nós formos estudar este valor, a aproximação deste valor, que é o valor que o limite da variável está tendendo, por um valor superior ao valor ao qual a variável está tendendo, nós vamos estar fazendo aqui uma aproximação pela direita. Aí nessa hora você diz, não estou entendendo nada. O que é isso de limite pela direita, pela esquerda? Não compreendo. Simples, ó. Limite pela esquerda é quando nós nos aproximamos do valor ao qual a variável está tendendo de forma crescente. Ou seja, partindo de valores menores do que é o valor que a variável está tendendo. Que o limite da variável está tendendo. Agora, a aproximação pela direita se dá de forma decrescente. Ou seja, imagine aqui ó, que o A aqui fosse 5. E nós vamos estudar aqui o comportamento da função e nós vamos nos aproximar do valor qual o limite está tendendo por uma ordem crescente, ou seja, pela esquerda. O que a gente estaria? A gente estaria estudando a aproximação por valores que são inferiores a 5. Agora, se a gente for estudar de forma decrescente, nós estaremos o quê? Nos aproximando desse valor pela direita. Então, isso que é estudar o limite à esquerda ou à direita, o que são os limites laterais. Então, ó, preste atenção nisso aqui. Ó. Limite à esquerda, quando o limite de f de x, quando x se aproxima de a pela esquerda, ou seja, pelos valores menores que a. X menor que a. E L, escrevemos. Limite de f de x quando x tende a elevado a um sinal negativo, isso aqui quer dizer aproximação pela esquerda, é igual a L. Se, dado epsilon maior que zero, número real aleatoriamente pequeno, existe um delta maior que zero, número real suficientemente pequeno, tal que a menos delta é menor que x, que é menor que a. Então, módulo de f de x menos L, que é o valor do limite da função, é menor que epsilon. Com base nisso, nós podemos afirmar a seguinte relação. Limite de f de x quando x tende a pela esquerda é igual a L, C somente C, para todo ou para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a menos delta é menor que x, que é menor que a, então, módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Agora, antes de prosseguir, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o tema dessa aula. Agora vamos falar da aproximação pela direita. Da aproximação é de forma decrescente. Estou me aproximando do valor ao qual o limite da função está tendendo, só que de forma decrescente, ou seja, partindo de valores maiores. Novamente, ó, se aqui for 5, eu estiver estudando o comportamento da função, e eu estou me aproximando do valor qual o limite da função está tendendo, e esse valor é 5, só que eu estou aproximando deste valor de forma decrescente, ou seja, de valores maiores do que 5, eu tenho o quê? O estudo do limite pela direita. Então tem o que? Limite à direita, quando o limite de f de x, quando x se aproxima de a pela direita, ou seja, pelos valores maiores do que a, ou seja, x maior que a, e L, escrevemos, limite de f de x quando x tende a pela direita vai ser igual a L. Observe, ó, para que um limite exista de uma função, independente de como eu esteja me aproximando, de como eu esteja estudando esse limite, seja de forma crescente ou de forma decrescente, eu tenho que chegar no mesmo valor. Ou seja, L tem que ser igual. Imagina o seguinte, ó. Se A aqui fosse 5, L fosse 10, então, eu estou estudando o limite pela direita. Então, tanto estudando pela direita quanto pela esquerda, o valor de L teria que ser o mesmo, teria que ser 10. Se eu estudo aqui a aproximação do limite pela direita e eu tenho aqui, por exemplo, como limite 9 e pela esquerda como limite 10, então tenho que o limite para essa função não existe. Porque para que ele exista, não importa como eu estou estudando a aproximação desse limite, do limite da função. Esse valor de L tem que ser igual.
tanto quando eu estudo ele a partir partindo de valores maiores, né, de forma decrescente, quando da mesma forma que se eu estudar por valores menores de forma crescente. Eu tenho que chegar no mesmo valor. Se eu obtiver, né, um valor diferente para L nessas aproximações, então tenho que o limite para essa função não existe no valor qual a variável está atendendo. Agora, prosseguindo, ó. Se dado um epsilon maior que zero, número real aleatoriamente pequeno, existe um delta maior que zero, número real suficientemente pequeno, tal que A é menor que X, que é menor que A mais epsilon. Então, módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Isso aqui vocês já devem estar cientes dessas desigualdades, que nós estamos trabalhando aqui com essas desigualdades desde o início do curso aqui, né, de limites. Vocês sabem que delta é um intervalo que existe antes e após um determinado valor em x. Então, o que a gente tem aqui, ó, A mais delta é o que? É A mais o intervalo que vem após o A. Porque delta é esse intervalo. Agora, prosseguindo, ó, limite de f de x quando x tende a A pela direita, ou seja, quando nos aproximamos do limite da função, que o limite da função está atendendo de forma decrescente, é igual a L, C e somente C, para todo ou para qualquer epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que A menos A vai ser menor que X, e vai ser menor que A mais delta. Então, módulo de f de x menos L vai ser menor que epsilon. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi abordado aqui nessa aula. Nas próximas aulas eu irei resolver exercícios e todo o conceito aqui que eu expus nessa aula vai ficar ainda mais fácil e claro de se compreender. Bom, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever. E tenha bons estudos e até os próximos vídeos.